Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa, de nossa aula para o 7º ano de Matemática. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de Matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Então, vamos iniciar. O nosso tema hoje é razão, proporção e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Conteúdo super importante. Então vamos aqui adentrar a ideia de grandeza. Grandeza é o que pode ser medido, mas a grandeza não é o objeto que pode ser medido, mas a medida que é possível ser observada nele, como distância, peso, velocidade, atuidade e assim por diante. As grandezas também podem ser verificadas em razões, como é o caso da velocidade, que é uma grandeza resultante da divisão entre distância e tempo, os quais, por sua vez, são outras duas grandezas, ou seja, uma grandeza pode surgir a partir de outras duas, derivada dessas duas. Então vamos entender a ideia de razão e proporção. A razão entre dois números é dada pelo quociente entre esses números. Assim, sendo A e B com B diferente de zero, a gente define a razão entre A e B como sendo A dividido para B, ou na forma de fração, A sobre B. É muito comum trabalharmos com razões entre grandezas distintas, como a velocidade, dada pela razão entre distância e tempo. Quando existe uma igualdade entre duas razões distintas, a gente fala, que essas duas grandezas em momentos distintos, ela é chamada de proporção. E as grandezas, nesse caso, são ditas proporcionais. Essa é a forma usada para os cálculos que envolvem regra de 3, por exemplo, que nós vamos ver mais adiante nessa aula. Então, por exemplo, a razão entre 24 e 16 é dada pelo quociente de 24 e 16, que dá 1,5. Você divide 24 para 16, vai dar 1,5, 1,5, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Digamos que um automóvel se locomova a 50 km por hora e em determinado período de tempo percorre 100 km. Se esse automóvel estivesse a 100 km por hora, dentro desse mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido por ele seria de 200 km. Então, repare que a razão entre a velocidade e o espaço percorrido desse automóvel pode ser avaliada em dois momentos distintos e possui sempre o mesmo valor, 0,5. Então, repare, 50 dividido para 100, que foi o primeiro momento, 50 para 100 dá 0,5. Se você divide 50 para 100, dá 0,5. No segundo momento, 100 dividido para 200 também dá 0,5. Então, eu tenho duas razões que são iguais, ou seja, eu tenho grandezas aí proporcionais. Eu tenho uma proporcionalidade aí. Isso significa que as grandezas são proporcionais, isto é, a variação de uma das grandezas faz com que a outra também sofra variação na mesma taxa que a primeira, o 0,5. Então, dessa forma, ao dobrarmos a velocidade do automóvel, a gente também dobra o espaço percorrido por ele, em um mesmo intervalo de tempo. Então, se eu triplico a velocidade, eu também vou triplicar a distância percorrida naquele mesmo intervalo de tempo. Grandezas diretamente proporcionais. Pelo fato de duas grandezas serem proporcionais, quando os valores de uma são alterados, os valores da outra também são alterados, por consequência, na mesma proporção que a primeira. Dizemos que as grandezas A e B vão ser, então, diretamente proporcionais quando, aumentando a medida da grandeza a medida da grandeza B aumenta. Em consequência disso, na mesma proporção. A ideia de uma dobrar, a outra também dobrar. Uma triplicar, a outra também triplicar. Se duas grandezas forem diretamente proporcionais, diminuir a medida da grandeza A fará com que a medida da grandeza B também diminua na mesma proporção. Por isso, a palavra diretamente é usada para representar esse tipo de proporcionalidade entre grandezas. Na situação apresentada anteriormente, o automóvel dobrou a velocidade e isso fez com que o espaço percorrido dobrasse. A consequência do aumento da velocidade foi o aumento no espaço percorrido, na mesma proporção da velocidade. Por esse motivo, as grandezas, velocidade e espaço percorrido são diretamente proporcionais na situação avaliada, ou seja, quando se mantém o tempo constante.
grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais ainda, né, quando uma varia e, em consequência, a outra também varia, na mesma proporção, só que de maneira inversa, ou seja, se uma diminui, a outra aumenta. Se uma aumenta, a outra diminui. Só que vai haver uma proporcionalidade nessas alterações. Só que vai ser uma proporcionalidade inversa. Se uma vai dobrar, a outra vai ficar dividida por 2. Se uma triplica, a outra fica dividida por 3. E assim por diante. Exemplo. Em uma fábrica de sapatos que possui 25 funcionários, é produzida uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. Se o número de funcionários for 50, ou seja, eu dobrar o número de funcionários, essa mesma quantidade de sapatos será produzida em 5 horas. Percebeu? Eu dobrei a quantidade de funcionários e é claro que mais gente trabalhando diminui o tempo de serviço, né? Diminui também e vai aumentar a quantidade de produção. Então, se eu dobrei a quantidade de funcionários, eu vou diminuir o tempo, porque mais gente vai executar o mesmo serviço. Então, se eu dobrei a quantidade de funcionários, o tempo de execução vai se dividir por 2. Não vai ser mais 10 horas, vão ser 5 horas. Certinho? Então, nesse caso aí, nós temos duas grandezas. Quantidade de funcionários, né, e tempo. E essas duas grandezas, nessa situação, elas são inversamente proporcionais. Propriedade fundamental das proporções. Uma razão é o resultado de uma divisão que pode ser indicada por meio de um número decimal, uma fração ou pela representação usual da divisão. Quando duas razões têm como resultado o mesmo racional, dizemos que elas formam uma proporção. Portanto, uma proporção é a igualdade entre duas razões ou entre duas frações. A propriedade fundamental das proporções garante que a igualdade entre duas razões pode ser escrita na forma de igualdade entre dois produtos. Então, o que vai acontecer aqui? Digamos que 4 números quaisquer, A, B, C e D, formem uma proporção, nessa ordem. Essa proporção pode ser apresentada na forma de igualdade entre razões. Ou seja, A dividido para B igual a C dividido para D. O que significa que A sobre B é igual a C sobre D. Você tem uma igualdade de frações ou de razões. Então, note que os números A e D ocupam as posições extremas da igualdade. Já os números B e C ocupam as posições centrais. Em razão disso, em uma proporção assim definida, A e D são chamados de extremos e B e C são chamados de meios. Dito isso, a propriedade fundamental das proporções é: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E é essa igualdade que nós vamos usar para resolver problemas que envolvem proporção. Algebricamente, isso quer dizer que A sobre B é igual a C sobre D. E aí, A vezes D é igual a B vezes C. O tal do produto cruzado, né? Uso da propriedade fundamental das proporções. Uma das maiores aplicações da propriedade fundamental das proporções é na regra de 3. Quando duas grandezas são proporcionais, é possível construir uma proporção usando algumas de suas medidas. A regra de 3 é uma técnica usada para descobrir uma das medidas relativas a uma grandeza quando essa medida está dentro de uma proporção na qual as outras 3 medidas são conhecidas. Ou seja, uma delas é desconhecida e eu quero buscar o valor dessa medida. Então, regra de 3. A regra de 3 é a ferramenta usada para descobrir uma das medidas de uma proporção. Ela também é válida para quando essa proporção é obtida por meio de grandezas. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, monte a proporção entre as medidas observadas e utilize a propriedade fundamental das proporções para encontrar a medida procurada. Ou seja, usando a técnica do produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vamos ver um exemplo aqui para clarear tudo que nós vimos até aqui. Exemplo. Com 5 latas de tinta foram pintados 300 metros quadrados de parede. Pergunto para você, quantas dessas latas serão utilizadas para pintar 540 metros quadrados de parede?
A primeira coisa que nós temos que observar aí é que nós temos duas grandezas, quantidade de latas e área pintada. Se você aumenta a quantidade de latas, você pode aumentar a quantidade de área pintada. Isso quer dizer que essas duas grandezas, elas crescem, né, ou decrescem juntas. E nós vamos considerar que são grandezas, né, diretamente proporcionais. Então nós vamos montar uma regra de 3. Veja, eu associo para a primeira coluna quantidade de latas e para a segunda coluna área pintada. Então repara que quando eu utilizo 5 latas, eu pinto 300 metros quadrados de parede. Agora, se eu utilizar X latas, que é o que ele quer saber, é a medida desconhecida, eu vou pintar 540 metros quadrados de parede. Se eu considero que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, eu respeito o teorema fundamental da proporcionalidade, ou seja, o produto dos meios é o produto dos extremos. Então eu vou montar essa igualdade de fração na mesma ordem que está na tabelinha e aplico a propriedade fundamental. Certo? Então, olha o que vai acontecer. Se uma aumenta de 300 para 540, é claro que a outra também aumentou. Isso quer dizer o seguinte, ó, que 300 vezes x é igual a 5 multiplicado por 540. Então, 300 vezes x é 300x, 5 multiplicado por 540 dá 2.700. Portanto, resolvendo essa equação aí, x é igual a 2.700 dividido para 300. Portanto, x é igual a 9. Isso quer dizer que eu vou utilizar 9 latas para pintar 540 metros quadrados de parede. Segundo exemplo. Um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e gasta 2 horas para chegar no seu destino. Esse mesmo automóvel gastaria quantas horas se estivesse a 75 km por hora? Então a gente vai montar aqui nossa regra de 3, nossa tabelinha, certo? Velocidade e tempo. Vamos lá. Para 50 km por hora, eu gasto um tempo de 2 horas. Para 75 km por hora, eu gasto x horas, certo? Então aqui nós temos duas grandezas que estão se envolvendo, velocidade e tempo. Então a gente vai igualar, né, 50 sobre 75 igual a 2 sobre x. Olha o que vai acontecer aqui. Aumentando a velocidade, o tempo gasto no percurso deve diminuir. Se eu vou mais rápido, eu gasto menos tempo. Portanto, as grandezas elas podem ser observadas de forma inversamente proporcional, porque eu posso considerar que se eu dobro a velocidade, eu diminuo pela metade o tempo de viagem, certo? E assim por diante. Então, observe, se eu aumentei a velocidade, o meu tempo, né, de 2 para x, ele diminuiu. Ou seja, se eu pego de x para 2, eu vou de uma medida menor para uma medida maior. Então, eu não posso aplicar diretamente a regra de 3, produto dos meios pelos extremos, porque as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, como é que eu resolvo esse problema? Adivinha? Eu inverto a segunda fração. Ou seja, na fração que se encontra o termo desconhecido, a medida desconhecida, eu inverto. Aí fica 50 sobre 75 igual a x sobre 2. Repare que agora de 50 para 75 aumenta e de x para 2 também aumenta. Então agora está no mesmo sentido. Então eu posso agora aplicar o produto dos meios pelos extremos. Olha o que vai acontecer. X multiplicado por 75 vai ser igual a 2 multiplicado por 50. Isso vai dar 50 vezes 2, né? Então olha como vai ficar. 75x igual a 100. Portanto, x é igual a 100 sobre 75. E o nosso x em horas vai dar aproximadamente 1,33 horas. Que é mais ou menos 1 hora, né, e 20 minutos. Finalizando. Então, finalizando aqui nossa aula, por hoje é só. Na aula de hoje a gente aprendeu sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, espero que você tenha compreendido a ideia básica da nossa aula de hoje. Esse conteúdo ele é muito importante. Depois vai lá na plataforma, assista novamente essa aula e as demais aulas anteriores, certo? Bons estudos e até a próxima.